Olá, pessoal! No vídeo de hoje irei falar um pouco sobre o compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos lá? Biografia: Wolfgang Amadeus Mozart foi um músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Nasceu em Salzburgo, na Áustria, no dia 27 de janeiro de 1756. Filho de Leopold Mozart, músico da corte, e de Ana Maria Pertolo, filha do administrador do castelo de Sandhausen. Desde pequeno, já demonstrava genialidade para a música. Com 4 anos, Mozart já assimilava as lições de cravo que a irmã Marianne começava a receber. Diante disso, seu pai passou a ensinar música ao filho, que aprendia com incrível facilidade. Com tão pouca idade, já começava a anotar suas ideias melódicas. Com 5 anos, Mozart escreveu um concerto para o cravo, minueto e trio em sol maior, hoje catalogado no índice Koechel como o número 1. Ele não dava número de opus às suas composições. A numeração de sua obra seria feita mais tarde pelo musicólogo austríaco Ludwig Koechel, daí ok. Primeiras excursões. Convencido de que o filho era um gênio, Leopold organizou um programa de estudos e as primeiras excursões. Em 1762, com apenas 6 anos, ao lado da irmã de 10 anos, uma exímia instrumentista, Mozart foi levado para Munique, onde o recital foi um sucesso. Ainda em 1762, seguem para Viena, onde recebem elogio da cidade vienense. Logo são convidados para tocar para a Imperatriz Maria Teresa no salão do Palácio Schönbrunn. Em seguida, Mozart se apresenta em cidades da Alemanha, sempre com salões lotados. Tocam para a corte em Bruxelas, seguem para Orleans e depois Paris. Começam o ano de 1764 em Versalhes, em meio à aristocracia francesa. As 4 sonatas para violino e cravo, que compôs no ano anterior, começam a ser publicadas em Paris. Em Londres, a família Mozart foi recebida pelo rei Jorge III. Estava apenas com 8 anos de idade e diante do órgão, Mozart executou com perfeição as partituras que lhes foram apresentadas. Em uma parada em Chelsea, Mozart conhece Johann Christian Bach, caçula de Johann Sebastian Bach, que exerceu influência em suas obras, como nas 2 sinfonias, K16 e K19. Segue para Viena e depois volta para Salzburgo, quando é contratado para servir na capela episcopal. Apresentações na Itália. Entre 1770 e 1773, Mozart viajou por toda a Itália. Em Roma, depois de ouvir o coro da Capela Sistina cantar um Miserere de Gregório Alegre, de Reprodução Proibida, passou tudo para o papel logo que chegou à hospedaria. A audácia de Mozart foi perdoada pelo Papa e lhe condecorou com a Cruz do Esporim de Ouro. Mozart passou 3 meses em Bolonha, onde aprendeu os segredos do contraponto com o padre Martin e,
embora tivesse 7 anos, menos do que os 20 exigidos pelo regulamento, conquistou uma vaga na Academia Filarmônica Bolonhesa. Após concluir o exame, foi aplaudido por todos os membros da instituição e se tornou o acadêmico mais jovem da casa. Acostumado a ser visto como um virtuose, agora se sentia como músico e compositor. De volta a Salzburgo, Mozart é promovido como a mestre de capela. Nessa época, já dono de volumosa obra, sofreu decepções e amarguras. Foi humilhado pelo arcebispo e obrigado a fazer refeições junto aos criados. A imperatriz impedia que o filho Ferdinando ficasse ao lado de um músico que rodava o mundo à maneira de um pedinte. Em 1777, acompanhado da mãe, Mozart partiu para Munique para tentar a sorte em outras paragens. Em Mannheim, experimentou o piano de fabricação Stein. Ficou deslumbrado com os recursos oferecidos pelo instrumento. Foi quando escreveu Sonata para Piano em Dó maior. Aos poucos, foi abandonando o cravo em favor do piano. Em 1778, sua mãe faleceu na capital francesa. Mais uma vez, Mozart retornou para Salzburgo, se retrata e conquista um emprego de volta. Em 1781, após uma encomenda, leva para Munique a ópera Idomeneo, uma das mais notáveis de sua carreira. Depois de se desentender definitivamente com o arcebispo, vai morar em Viena. De 1781 até 1786 foram os anos mais produtivos de Mozart. Várias óperas importantes foram compostas, entre elas O Rapto de Serralho, As Bodas de Fígaro, sonatas para piano, músicas de câmara, em especial os 6 quartetos de cordas dedicadas a Haydn e diversos conceitos para piano. Em 1782, se casa com Constanze Weber, com quem teve 2 filhos. A partir de 1786, mesmo com o sucesso de suas obras, sua popularidade começou a declinar. Mozart começou a enfrentar problemas financeiros e de saúde, atenuados a partir de 1787, quando o imperador José II lhe concedeu pensão anual. Nesse mesmo ano, estreia a ópera Dom Giovanni. No ano de 1791, compôs suas últimas obras, entre elas as óperas A Flauta Mágica e A Clemência de Tito. Começou a escrever a Missa Fúnebre Requiem. Autor de mais de 600 obras, ganhava muito dinheiro, mas gastava na mesma medida. Quando morreu, aos 35 anos, a viúva quase não teve dinheiro para enterrá-lo. Wolfgang Amadeus Mozart faleceu em Viena, na Áustria, no dia 5 de dezembro de 1791. Seu corpo foi velado na Catedral de Viena, sem nenhuma pompa, e enterrado em cova não demarcada no cemitério da Igreja de São Marcos. O Requiem em Ré menor é uma missa fúnebre iniciada por Mozart em 1791, encomendada pelo conde Weissextufar, pretendendo fazê-lo passar por seu para homenagear a mulher morta. A obra, que ficou incompleta, foi terminada por seu discípulo Süssmayr.
Algumas curiosidades sobre ele agora. Primeira, seu nome completo era Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart. Ao longo de sua vida, se firmaria em uma série de variações sobre seu nome original, sendo uma das mais recorrentes Wolfgang Amadeus Mozart. Segunda, sua obra abrange todos os gêneros musicais de sua época e alcança mais de 600 criações, em sua maioria reconhecidas como obras-primas da música sinfônica, de concerto, de câmara, piano, ópera e coral, alcançando uma popularidade e difusão universais. Terceira, o local de nascimento de Mozart se encontra na rua G3 número 9, da cidade de Salzburgo. Trata-se de uma casa que atualmente conta com uma grande quantidade de objetos da época e instrumentos que pertenceram a Mozart durante sua infância. Quarta, seu pai, Leopold Mozart, era o segundo mestre de capela na corte do arcebispo de Salzburgo e um compositor de pouca relevância, ainda que tenha sido um professor experiente. Quinta, quando Mozart tinha 4 anos, tocava clavicórdio e compunha pequenas obras de dificuldade considerável. Aos 6, tocava com destreza e clavecino e o violino. Também podia ler partituras à primeira vista e tinha uma memória prodigiosa, além de uma inesgotável capacidade de improvisar frases musicais. Sexta, Mozart começou a escrever sua primeira sinfonia no ano de 1764, quando tinha 8 anos de idade. Sétima, o aspecto físico de Mozart foi descrito pelo tenor Michael Kelly em suas reminiscências como um pequeno homem notável, muito magro e pálido, com uma proeminente cabeleira clara, pela qual se mostrava muito vaidoso. Oitava, se divertia jogando bilhar e indo a bailes e tinha vários animais domésticos, um canário, um estorninho, um cachorro e também um cavalo para a equitação. Nona, particularmente em sua juventude, Mozart tinha um carinho assombroso pelo humor escatológico, que pode ser visto em muitas de suas cartas que sobreviveram, especialmente aquelas escritas para sua prima Maria Ana Thekla Mozart, entre os anos de 1777 e 1778, mas também nas suas correspondências com sua irmã Nanner e seus pais. Décima, Ludwig van Beethoven, 14 anos mais jovem que Mozart, foi quem avaliou e foi profundamente influenciado pela obra deste, que conheceu quando era um adolescente. Assim como se pensa, Beethoven interpretou na orquestra da corte de Bonn as óperas de Mozart e viajou para Viena em 1787 para estudar com Mozart. 11ª. O discípulo mais conhecido de Mozart foi, provavelmente, Johann Nepomuk Hummel, de quem o compositor assumiu a tutela em sua casa de Viena durante anos quando era uma criança. Foi uma figura de transição entre o classicismo e o romantismo. E a última curiosidade, a 12ª, a inesperada, misteriosa morte de Mozart suscitou grande interesse desde o início. Foram propostas diversas de teorias sobre a morte do compositor
incluindo triquinose, gripe, envenenamento por mercúrio e uma estranha doença nos rins. As principais obras de Mozart são Sonata em Lá Maior, de 1778, Missa da Coroação, 1779, Idomênio, ópera, 1781, Concerto para Piano, 1785, As Bodas de Fígaro, 1786, Dom Giovanni, 1787, Sinfonia número 40, 1788, A Flauta Mágica, 1791, Requiem, 1791. Eu vou deixar um vídeo aqui no link que vocês vão ver uma das obras, ok? Tchau, tchau!